Oi, tudo bem? Eu sou Ralph de Bugalho e este é o Vlog do Escritor. Eu não sei se vocês se lembram que eu comentei que eu queria fazer uns vídeos sobre filmes, sobre escrita, ou com personagens escritores, ou abordando o tema. E para começar eu queria falar sobre dois filmes. O primeiro deles é um filme que eu assisti faz muito tempo pela primeira vez. Eu nem sei como é que eu assisti esse filme, se foi na TV a cabo, se foi na televisão. É meio tipo um filme de sessão da tarde, sabe? Com certeza não aluguei no locadora. Mas se chama Mother, em português foi traduzido como Mãe é Mãe. É um filme de 1996, com direção do Albert Brooks. O personagem principal dessa história é o John Henderson. Ele é um escritor de ficção científica, de fantasia. E ele está se divorciando, o filme começa com o divórcio dele, ele está se divorciando da segunda ou terceira esposa dele, não me lembro, mas ele está se divorciando da esposa. E em algum momento, logo no começo da história, ele se dá conta que talvez ele não consiga dar certo com as mulheres por causa da relação dele com a mãe. Que a mãe dele é uma pessoa extremamente crítica, critica tudo que ele escolhe, critica a escolha dele da profissão de ser escritor, critica os textos dele. Então ele sente que ele acaba escolhendo mulheres extremamente críticas. Aquela coisa do Freud, né, que a mulher procura o reflexo do pai e o homem procura o reflexo da mãe. Então ele, para solucionar esse problema, para solucionar esse conflito existencial dele, ele resolve voltar para casa da mãe dele, já tem, sei lá, uns 40 e poucos anos, resolve voltar a morar com a mãe dele até entender o que está dando de errado na vida dele. I want my room back. Obviamente que a mãe dele não gosta nem um pouco da ideia. A mãe dele é interpretada pela Debbie Reynolds, que é a mãe da Carrie Fisher do Guerra nas Estrelas. Ela é ótima também, ela é muito engraçada. O filme é muito bom, o filme é muito engraçado. E eu vou tentar não contar o final, mas o que dá pra perceber ao longo da história, né? Porque ele é um escritor mais ou menos bem sucedido, ele não é um best-seller, mas também não é um fracasso total, ele paga as contas com a escrita. E o que dá pra perceber é que o conflito da mãe dele não é apenas uma relação mal resolvida entre mãe e filho, mas tem um pouco a ver também com a parte literária. Mas o humor é excelente. Foi um filme que eu me identifiquei muito quando eu vi pela primeira vez, porque minha mãe é um pouco parecida com a mãe dele. Mas vale assistir, é muito engraçado. Eu não sei se é muito fácil de encontrar esse filme, Mãe é Mãe, mas vale assistir. Eu assisti de novo recentemente, eu ri muito. Eu até tava com medo de assistir de novo e não achar graça, mas é muito bom, muito engraçado. E o tema da escrita está presente no filme inteiro, ele sempre fala do livro dele. Assim que ele se separa, ele começa a procurar outra namorada, né? Começa a fazer uns encontros. E um dos personagens é uma mulher que é a atriz, quem faz, Lisa Kudrow. E ele, primeiro que você pergunta se ela leu o livro dele, ela não gosta de ler, sabe? Umas coisas, tem umas situações bem engraçadas, cômicas com relação à escrita. E depois também ao longo da história ele começa a perceber como alguns personagens dos livros dele, também mesmo sendo fantasia, como alguns personagens são um reflexo da relação dele com a mãe, e esse tipo de história. Então vale assistir. E o segundo filme que eu queria indicar, que foi até uma recomendação de um dos escritores do grupo de escrita lá, quando eu mencionei que queria falar sobre filmes. Não, na verdade não foi não, na verdade foi quando eu falei que estava precisando desistir de escrever, eu acho que alguém recomendou esse filme, que se chama Adult World, que em português foi traduzido como A Vida de Adulto, é um filme de 2013. E a história é basicamente uma jovem, né, uma menina, a Amy, que acabou de se formar na Columbia University, em Nova York, se formou em poesia, fez literatura e poesia, escrita criativa poesia, e ela se forma, e obviamente como ela é poetisa, ela não tem trabalho, não ganha um tostão com isso, tem aquela vida de escritor miserável como a gente imagina. Só que ela mora na casa dos pais, né? Então ela se formou, e, bem, eu vou ter que explicar um pouco o contexto nos Estados Unidos, como funciona, né? É um pouco diferente do Brasil, talvez, embora esteja mudando nos últimos anos, mas é bem diferente do Brasil. Lá nos Estados Unidos, quando você faz 18 anos, vai pra faculdade, você corta o cordão umbilical com seus pais, você vai embora, segue adiante, sabe? Você vai fazer faculdade, terminou a faculdade, os pais geralmente pagam, ou você faz um empréstimo, mas terminou a faculdade, você vai arranjar a tua casa, a tua família, teu trabalho e segue adiante. Os pais você vai visitar de vez em quando. Que um adulto, alguém com 20 e poucos anos, ou 40 anos, como no caso do filme anterior que eu mencionei, do Mãe é Mãe, que more com os pais, é uma vergonha, é um loser, sabe? É uma pessoa que perdeu na vida. Como a gente está mudando um pouco isso, acho que hoje em dia, por causa da crise, acho que tem muitos jovens que ainda moram com os pais depois da faculdade, mas no caso desse filme aí, ela é a perdedora, né? Ela poetisa, então tá lascada. Se ser um romancista já é difícil, ser poetisa é muito mais complicado. Ela tá na casa dos pais, e os pais começam a pressionar ela pra ela poder arranjar um trabalho,
Tudo bem, você quer ser poetisa, mas ganha o seu sustento enquanto isso. E ela vai procurar trabalho e não encontra nada do perfil dela, até que ela entra numa loja de produtos eróticos, né, filmes eróticos e vibradores, essas coisas, bonecas infláveis. E ela primeiro fica com receio, né, de trabalhar nesse lugar, porque putz, não tem nada a ver com ela é mó filhinha de papai, né, tipo, mó patricinha, não quer se envolver com esse tipo de coisa, mas depois quando não consegue um trabalho, ela resolve voltar lá e realmente acertar o cargo e trabalhar nessa loja de produtos eróticos, que se chama Adult World, né, a loja se chama Vida de Adulto, sei lá, Mundo Adulto, na verdade, né. Só que o conflito com os pais dela continua, porque ela vai se endividando, tem que pagar a dívida da faculdade, e ela vai, sabe, se enfiando num buraco, até que ela foge de casa, quando os pais começam a apertar muito ela foge de casa e vai morar com um travesti, um transexual, que ela conheceu no ônibus, e daí ela meio que mais expandiu o mundo dela, sabe? Porque ela vive numa bolha, acho que é uma coisa bastante reflexo da juventude de hoje, essa juventude millennials, né, geração Y, não sei, que vive numa bolha politicamente correta, uma bolha de um mundo artificial, e que não tem nenhum contato com a vida real, não sabe o que está acontecendo lá fora. E assim, a impressão que dá nesse filme, porque depois ela vai encontrar um poeta que ela admira, que é interpretado pelo John Cusack. É um poeta que ele fez sucesso quando era jovem, mas depois meio que sumiu. Então ela admira esse poeta e ela começa a perseguir ele, ela meio que uma stalker, assim, começa a seguir o cara pela cidade e depois se oferece pra trabalhar pra ele, pra fazer tipo de graça, limpar a casa do cara. Ela é meio psicótica também, essa menina. Book is tremendous. I love your work. I just want to smash your head open and take everything in there. That's lovely. E assim, é um reflexo dessa juventude que vive numa bolha, que não sabe o que é vida real. E isso é uma coisa que o poeta fala pra ela, que ela precisa viver, ela precisa sofrer antes de ser uma poetisa, antes de ser uma escritora. Que a escrita surge da experiência da vida, do fracasso, das dores, da decepção, de levar fora, sabe? Então me parece um pouco aquela frase do Hemingway, quando ele diz que para você poder escrever sobre a vida, primeiro você tem que viver a vida. E eu acho que tem tudo a ver com isso, porque são uma geração completamente alienada e aquela coisa, você vai pra faculdade como se fosse aprender alguma coisa, como se fosse aprender a ser um escritor melhor na faculdade. É possível aprender a escrever, eu não duvido disso, mas eu acho que a vida também ensina muito a como interpretar a vida. Você não tem como interpretar a vida só através dos livros. Outra mensagem que esse filme parece passar também é que nem todo mundo que acha que tem talento tem realmente talento. Muitas vezes as pessoas têm uma autoilusão sobre quão boas elas realmente são. Então, às vezes, elas pensam que são escritoras fenomenais e, no final dos contos, estão recheando seus livros de clichês, recheando seus livros de lugares comuns, sem muita originalidade, sem voz própria, sem nada para dizer, às vezes. Então, acho que são duas mensagens. Uma das mensagens é que meio que você tem que viver para poder escrever, primeiro você tem que saber o que é a realidade antes de tentar falar sobre ela, e a outra mensagem parece que é talvez você não tenha talento, de fato. Talvez você não nasceu para isso, talvez você nasceu para outras coisas. Nem todo mundo nasceu para ser escritor. Então são essas duas recomendações que eu tenho para hoje. São os dois filmes que eu quero comentar sobre escrita. O primeiro deles é Mãe, Mother. E o segundo é Vida de Adulto, Adult World. São bem bons os dois. O primeiro é comédia. O segundo também é mais ou menos comédia, mas é uma comédia um pouco mais séria. Então é isso, se você gostou, dê um joinha aí embaixo, deixe seu comentário, me diga qual filme você sugere para eu assistir e falar aqui, ou algum filme sobre escrita ou sobre escritores. Assine o canal se você não assinou ainda, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!